Sabe, se a imagem que vem à mente quando se fala em medicina é aquela de um ambiente totalmente asséptico, Uhum, com certeza. aquela coisa de controle absoluto sobre cada variável, jalecos brancos impecáveis. Olha, o documento que a gente tem em mãos hoje vai, tipo, virar essa percepção de cabeça para baixo. Vai mesmo. Porque quando o Estado decide sobrepor uma farda militar à formação médica, o controle do hospital universitário simplesmente desaparece, A né? linha de frente passa a ser o asfalto sobre um sol de 40 graus? Ou o interior de uma viatura em alta velocidade. Exatamente. Ou a poeira de um desabamento, sabe? E hoje, este nosso mergulho profundo tem uma missão muito clara. Nós vamos destrinchar um documento oficial e definitivo, publicado agora no dia 14 de abril de 2026. Um marco importante. Muito. Estamos falando do contrato de dispensa de licitação, que é o que oficializa o Instituto AOCP como a banca organizadora dos próximos concursos para a área médica da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Bahia. E olha, o mais importante para quem acompanha esta análise de hoje é entender muito bem a natureza da nossa fonte, sabe? Sim, fundamental. O que a gente traz para a mesa aqui não é um boato de corredor de cursinho, Ah, não. Longe disso. nem especulação de redes sociais. Toda a nossa discussão neste mergulho profundo está ancorada exclusivamente no Portal Nacional de Contratações Públicas, o PNCP. O famoso PNCP, né? Isso é um espaço onde o Estado não trabalha com hipóteses, mas sim com um planejamento governamental que já está em fase de execução financeira. É o dinheiro já carimbado. É uma distinção fundamental, de verdade, porque ele é o contrato assinado com a banca, antes mesmo do edital ser publicado nas bancas de jornal ou na internet, é, na prática, como ter acesso à planta baixa de um labirinto antes mesmo de entrar nele. Exato, é a vantagem suprema. Uhum. O documento oficial nos revela as regras do jogo, né? E a própria estrutura de pensamento da administração pública. E logo de cara, olhando para a alocação de vagas deste contrato da OCP, os números contam uma história bem interessante sobre as prioridades do governo baiano. Uma história de necessidades bem específicas. Pois é, o documento estabelece um total de 28 vagas para a área médica corporativa. Mas olha que curioso, elas não formam um bloco único de 28 vagas para o Estado. Temos uma divisão tipo cirúrgica. São 12 vagas direcionadas à Polícia Militar, Uhum. enquanto as outras 16 vagas são destinadas ao Corpo de Bombeiros. E essa diferença numérica, sabe, embora pareça super sutil à primeira vista, 12 para um lado e 16 para o outro, ela reflete um mapeamento muito rigoroso das necessidades diárias de cada corporação. Um raio-x da urgência, né? Perfeito, um raio-x. O Estado dimensiona o seu efetivo com base na natureza do risco e da intervenção que é esperada daquela força. Tentando visualizar essa divisão na prática para quem nos ouve, me parece que estamos olhando para duas ferramentas totalmente diferentes dentro de um mesmo kit de emergência do Estado, sabe? Uma analogia excelente. É, porque a polícia militar funcionaria mais como o escudo e a estrutura de suporte de uma guarnição. A medicina lá dentro atua muito na saúde ocupacional da tropa, né? Sim, no suporte contínuo. Isso. No suporte psiquiátrico de policiais que são submetidos a um alto estresse diário, que é a realidade deles. Ou até mesmo na retaguarda tática de operações especiais. O médico lá garantindo que a força policial continue operante. Exato. Já o Corpo de Bombeiros, com essas 16 vagas, que é a fatia maior, age mais como tipo torniquete ou bisturi no meio do caos absoluto. Literalmente na linha de frente do desastre. É a intervenção médica direta, onde o ambiente em si é o inimigo, não é? Essa leitura da mecânica das corporações ilustra muito bem o cenário, de verdade. Quando a gente analisa o porquê de o Corpo de Bombeiros receber essa leve prioridade numérica, essas 4 vagas a mais, a gente precisa imaginar a realidade do resgate pré-hospitalar complexo. Que não é nada simples. Nada. Um médico militar dos bombeiros não atende um consultório silencioso com ar-condicionado. Jamais. Ele precisa, por exemplo, estabilizar uma vítima de trauma severo que está presa nas ferragens de um veículo em uma rodovia sem iluminação de madrugada. Nossa, uma pressão absurda.
O administrar fluidos e medicação em um espaço confinado logo após um colapso estrutural, um desabamento. Caramba! É um nível de exposição e uma exigência de intervenção in loco que gera, sim, um desgaste enorme no profissional. E isso, claro, demanda um quadro de profissionais em constante renovação e expansão para dar conta do recado. O que levanta uma questão fascinante sobre a própria seleção, né? Porque se a demanda lá na rua exige um nível tão extremo de controle emocional, capacidade de improviso e liderança sob pressão, como é que a banca, a OCP e o próprio Estado conseguem medir isso em um candidato civil antes de ele vestir a farda? É o grande desafio de qualquer banca examinadora policial. Pois é. Olhando para o contrato, a resposta do governo parece estar na estrutura das provas. O documento estipula uma bateria pesada. Envolve prova objetiva, com conhecimentos gerais e específicos, prova de títulos e, surpreendentemente para mim, uma prova discursiva no formato de redação. E é aí que muita gente boa fica pelo caminho. Mas antes de entrarmos nesse detalhe da redação, fica claro que o nível de cobrança vai ser altíssimo. Navegar por um processo seletivo com essa multiplicidade de exigências, da medicina pura até a escrita, não é algo que se improvisa de última hora. E para quem vai enfrentar esse campo de batalha, a preparação precisa ser simplesmente impecável. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entre agora em medicob.com.br, baixe o app e aproveite o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições. Questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Uma baita ferramenta de apoio. Com certeza. Mas voltando ao nosso documento da OCP e a essa surpresa da prova, eu confesso que fiquei chocada. A inclusão da redação. Sim, a prova discursiva e os conhecimentos gerais costumam ser o grande ponto de tropeço para muitos candidatos da área da saúde. E por que isso? Justamente por fugir do escopo tradicional do treinamento médico. É uma outra linguagem. É um contraste brutal com o que se ensina na faculdade, de fato. Porque vamos pensar, o currículo de medicina é inteiramente focado na anatomia, na farmacologia, na fisiologia humana. Anos e anos focado nisso. São anos sobrevivendo a plantões intermináveis e provas técnicas exaustivas, né? E, de repente, o Estado exige que esse profissional que vai segurar um desfibrilador na rua sente em uma cadeira de escola e escreva uma dissertação perfeita sobre atualidades. Ou demonstre o domínio de conhecimentos gerais da sociedade. Sobre a ótica puramente clínica, parece que estão exigindo algo que está totalmente fora da jurisdição de um médico, sabe? Parece mesmo. Pareceria totalmente fora de jurisdição se o Estado estivesse contratando apenas um médico clínico, um médico civil. Ah, entendi o ponto. Mas o mecanismo de contratação aqui é outro, completamente diferente. A chave para nossa audiência entender esse edital é compreender que a Secretaria de Segurança Pública não está apenas contratando um doutor. Ela está comissionando um oficial militar do estado da Bahia. Um oficial? Isso muda tudo. Exato. Um tenente ou capitão, dependendo de como o quadro for estruturado. E esse oficial, por acaso, tem a medicina como sua especialidade técnica. O cargo de oficial de carreira carrega um peso administrativo, legal e social que transcende a medicina de longe. Ou seja, a caneta desse oficial vai ter tanto impacto quanto seu estetoscópio no dia a dia. Sem dúvida nenhuma. A caneta é uma arma poderosa ali. Um oficial médico da Polícia Militar pode ser acionado para, digamos, comandar um pelotão de saúde inteiro em um hospital de campanha. Nossa, é pura gestão e comando. Sim, ou ele pode ter que emitir pareceres médico-legais complexos que serão fundamentais em sindicâncias internas da corporação. Ele pode precisar se reportar a corregedorias e tribunais de justiça. É uma burocracia pesada e necessária. Exatamente. A capacidade de organizar um raciocínio lógico sob escrutínio legal e de comunicá-lo através de um texto impecável, bem estruturado, não é um mero capricho da banca OCP para dificultar a prova. É, na verdade, uma ferramenta de trabalho diária. Faz todo sentido agora. E tem mais. A exigência de conhecimentos gerais, que engloba noções de direito, direitos humanos e a realidade socioeconômica do Estado, garante que esse oficial entenda profundamente o ecossistema social que ele, afinal, jurou proteger.
Fica muito claro, então, que o funil não busca apenas o indivíduo que faz a melhor sutura do hospital, Longe disso. mas sim aquele que consegue manter a estrutura de comando e a clareza institucional durante uma crise grave. É o perfil do oficial. E, olha, depois que o candidato passa por essa maratona de provas intelectuais, da objetiva redação, ele ainda esbarra na letra fria das regras de elegibilidade. A parte documental e administrativa. Isso, e o contrato traz diretrizes que são muito rígidas, muito específicas sobre inclusão e exclusão de candidatos. Sim. O documento entra nessa fase de procedimentos administrativos que validam quem pode ou não ocupar essas posições. E aqui o rigor legal do Estado se mostra de forma muito, muito explícita. A gente não vê meio termo aqui, né? Nenhum. O contrato determina a aplicação rigorosa do procedimento de heteroidentificação e, ao mesmo tempo, em uma outra via, ele decreta a ausência total de vagas reservadas para pessoas com deficiência, as famosas vagas PCD. Espera aí, vamos avançar uma etapa de cada vez para que a nossa audiência entenda bem a mecânica por trás desses termos técnicos, porque é denso. O contrato cita a heteroidentificação para candidatos autodeclarados negros e pardos. Correto. Para quem não tem familiaridade com o jargão do direito administrativo, como esse procedimento da OCP vai operar na prática logo após a aprovação nas provas escritas? É uma dúvida comum. A heteroidentificação é essencialmente um mecanismo de segurança das próprias políticas afirmativas do Estado. Para evitar fraudes, imagino. Exatamente. Quando um candidato se inscreve no concurso concorrendo às cotas raciais, o primeiro passo é ele fazer uma autodeclaração. Ele diz que é negro ou pardo. Certo, ele preenche o formulário. Isso. No entanto, para garantir que essa política pública, que é muito importante, alcance o seu público-alvo legítimo e para fechar as portas para qualquer fraude, o Estado institui uma banca presencial. Olho no olho. Olho no olho. Essa comissão avaliadora, e isso é crucial entender, não analisa a ancestralidade genética ou a árvore genealógica do candidato. Ah, então não adianta levar um exame de DNA ou foto do bisavô? Não, de forma alguma. A banca analisa exclusivamente as suas características fenotípicas. Que seriam os traços físicos. Isso mesmo, os traços físicos visíveis, como a cor da pele, a textura do cabelo e o formato do rosto. São esses elementos que confirmam perante a sociedade a declaração prestada. É a administração pública validando a política de inclusão de forma presencial e objetiva. Uma camada de verificação que já se consolidou, né, como padrão na esfera pública moderna. É super compreensível. Sem dúvida, virou a norma. Porém, logo na sequência desse mesmo documento, o contrato traz uma regra que causa um choque de realidade imediato para quem está lendo. O texto crava, sem nenhuma margem para interpretação, que não haverá reserva de vagas para pessoas com deficiência. 0 vagas. Nenhuma das 28 vagas contempla essa cota. E olha, em 2026, nós vivemos em uma sociedade onde a acessibilidade não é apenas uma expectativa social, é um imperativo legal e moral na esmagadora maioria dos concursos civis, não é verdade? Em qualquer tribunal ou ministério civil, isso seria impensável. Ver um bloqueio tão absoluto em um documento oficial levanta uma grande interrogação sobre a mecânica jurídica dessa decisão. Como que o Estado ampara a exclusão de vagas PCD em um edital público de medicina sem ferir os preceitos constitucionais de isonomia? Como eles justificam isso? Para compreender essa exclusão que choca mesmo à primeira vista, a gente precisa se distanciar totalmente da lógica do trabalho civil e mergulhar fundo no alicerce do direito administrativo militar. É um mundo à parte. Totalmente à parte. O documento oficial baseia essa ausência nas, e eu cito, peculiaridades das atribuições dos militares estaduais. Palavras do próprio contrato. Sim. A arquitetura jurídica por trás disso envolve princípios basilares da caserna, como o princípio do pronto emprego e o conceito de força de reserva. E como isso difere da medicina normal? Veja bem, diferente de um hospital civil, onde um médico com uma limitação motora, por exemplo, pode atuar brilhantemente a vida inteira em um consultório ambulatorial ou emitindo laudos de telemedicina. Salvando milhares de vidas de uma cadeira de rodas, por exemplo. Exato. Mas o Estatuto Militar não prevê cargos puramente administrativos e eternamente blindados da atividade fim de combate.
O que implica que, perante a corporação da PM ou dos bombeiros, ele é um soldado primeiro e um médico apenas em segundo lugar. Essa é a essência absoluta da doutrina. O militar estadual, independentemente de ser o neurocirurgião mais condecorado da corporação ou mesmo o capelão religioso, está submetido ao rigor inegociável da prontidão. Ele tem que estar pronto para tudo. Para tudo. Imagine um cenário hipotético de calamidade pública. Um desastre natural em larga escala na Bahia ou um esgotamento completo do efetivo combatente padrão em uma crise de segurança. Um cenário extremo. Sim, mas que a lei precisa prever. Nesses casos, a legislação exige que todo efetivo, sem exceção, possa ser convocado para atuar na garantia da lei e da ordem ou no salvamento primário. Quer dizer que o doutor pode ter que pegar em armas ou carregar saco de areia? Exatamente. O médico pode precisar largar os equipamentos de saúde e atuar fisicamente na evacuação tática de vítimas, carregar equipamentos muito pesados em terrenos hostis, sob chuva, ou até mesmo se engajar na defesa física das instalações da corporação se estiverem sob ataque. Nossa, isso explica totalmente a rigidez implacável da regra. A lei entende que a natureza da função militar, que pressupõe em última instância o uso da força, a sobrevivência em condições adversas e aquele resgate físico extremo, ela é inerentemente incompatível com certas limitações físicas ou sensoriais. É uma questão de proteger o próprio militar e a equipe que depende dele. É o Estado dizendo de forma clara que, na hora da crise máxima, não pode haver restrição na capacidade de emprego físico daquele oficial. O que justifica, enfim, a exceção legal que isenta este certame específico da OCP da obrigatoriedade das cotas PCD. Perfeitamente detalhado. A jurisprudência brasileira, inclusive os tribunais superiores, já consolidou o entendimento de que a exigência de plena aptidão física para o ingresso nas carreiras policiais e militares não viola a Constituição. Não é discriminação, é requisito da função. Exato. Ao contrário, a Justiça entende que ela protege a sociedade e o próprio servidor civil das exigências desproporcionais que o cargo inevitavelmente trará no dia a dia. E o contrato da OCP apenas reflete, de forma fria e muito administrativa, esse mandamento legal superior. O que nos dá, para quem nos acompanha até aqui, uma visão panorâmica e muito nítida da complexidade gigantesca desta seleção. É um edital que não é para qualquer um. Fazendo um balanço rápido do que a gente extraiu diretamente lá da fonte oficial do PNCP, nós temos o Instituto AOCP contratado e já com a caneta na mão para desenhar a prova. Pronto para rodar o concurso. Temos 28 vagas mapeadas pelo Estado, sendo 12 para reforçar a retaguarda, o escudo e a operação da Polícia Militar, e 16 para a linha de frente de resgate sangrento do Corpo de Bombeiros baiano. Entendemos também que a prova vai cobrar um preço altíssimo. Com a redação e os conhecimentos gerais, sim. Exigindo que o médico desça do pedestal técnico de branco e prove que sabe redigir bem, argumentar legalmente e compreender as engrenagens da sociedade. E por fim, vimos como essas exigências legais moldam quem pode vestir a farda, combinando a inclusão racial via aquela banca de heteroidentificação presencial, com a exclusão de cotas PCD baseada nessa inflexível doutrina militar do pronto emprego físico, que você explicou tão bem. Em resumo, um raio-x completo do cenário que antecede a abertura oficial da disputa. É o que o candidato vai enfrentar. E a razão principal pela qual nós dissecamos cada linha, cada detalhe desse contrato governamental hoje é muito simples para nossa audiência. O diferencial de quem conquiste espaços de altíssimo nível no serviço público não é apenas a resiliência trancado no quarto estudando. A força bruta nos estudos não basta mais. Não basta. É a inteligência de antecipar o terreno. Quem compreende a lógica de avaliação da banca OCP e essas fundações legais que o Estado exige para a farda, não é pego de surpresa pelo edital de jeito nenhum. De forma alguma. Essa pessoa já está milhas à frente da concorrência. Essa pessoa estuda o que importa, treina as habilidades certas de escrita e alinha a própria rota profissional com base em dados concretos, sabe? Não em